Olá, vamos dar continuidade agora ao estudo do sistema respiratório, né? Nós estamos estudando a fisiologia humana e agora vamos ver o sistema respiratório. Nós iremos ver a localização, o que é, a função, a anatomia e o processo da hematose. Então, vamos começar falando o que é respiração, né? Respirar é a troca de gases entre a atmosfera e o sangue e as células, certo? Então, é a troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células. E aí, a gente vai ver que o pulmão, ele é formado, nós temos dois pulmões, né? O direito e o esquerdo. O direito, ele é ligeiramente maior, ele tem 3 lóbulos e o esquerdo tem só 2 lóbulos. Onde é que ele fica? Ele fica localizado abaixo da caixa torácica, né? Qual é a função desse pulmão? É eliminar o dióxido de carbono e controlar o pH sanguíneo, né? pH do sangue. E então, vamos ver o processo da respiração. Ele é dividido em 2 movimentos. Inspiração, todo mundo aí pode fazer. O que acontece quando você inspira? Quando você inspira, você vai puxar o ar, então o ar vai entrar. Inspirar, a entrada do ar. Então, quando você vai inspirar, você tem um músculozinho que chama diafragma abaixo, onde você tem aí, coloca o seu dedo, uma fundazinha, bem abaixo do seu peito. Seus peitos tem aí uma fundazinha, né? Que aí é um músculo chamado diafragma. Então, quando você inspira, esse diafragma, para poder o ar entrar, ele vai se contrair, certo? Aí, para o ar entrar. Quando você vai soltar o ar, então esse diafragma vai relaxar, e aí o ar sai, ok? Então, esses movimentos são chamados de inspiração e expiração. A gente tem também, vocês já ouviram muito falar na ventilação pulmonar, que essa ventilação pulmonar, ela é mecânica, porque ela vai levar o ar para o interior do pulmão, de fora para o interior do pulmão, né? Nós temos a respiração pulmonar, que é onde ocorre a troca do gás e dos gases, né, entre o pulmão e o sangue, o oxigênio e o carbono, vai ser onde vai acontecer a troca, que é direto no pulmão mesmo, a respiração chamada pulmonar. E nós vamos ter a respiração tecidual, que é onde ocorre essa troca de gás, vai ocorrer entre o sangue e as células. Então, esses são os tipos. Agora, a gente vai conhecer os órgãos que fazem parte do sistema respiratório, que são conhecidos como as vias aéreas. Quais são essas vias aéreas? Elas são formadas por quem? Então, nós temos nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, ok? Então, nós vamos ver a função de cada um dessas estruturas. Vamos ver a localização delas. Então, aqui a gente tem as vias aéreas, o nariz. Então, no nariz, vocês sabem que tem uns peluzinhos, que são chamados de vibrisas. Esses pelinhos, vibrisas, eles servem para filtrar, então os micro-organismos já ficam retidos nele, né? Já ficam retidos, poeiras, foligem, então tudo vai ficar retido com a ajuda desses pelinhos chamados vibrisas. Depois a gente tem a cavidade nasal, que ela é importante, essa cavidade nasal aqui que está mostrando esse espaço maior. Ele vai filtrar, né, o ar por causa dos pelos do nariz, vai aquecer e vai umidificar o ar. Quer dizer, quando está muito frio, então vai ajudar a aquecer o ar. Quando está muito quente, também vai refrigerar e vai umidificar. E aí depois vocês vão ter também a faringe, né, que vocês já estudaram. Lembra que a gente estudou no sistema digestório, que ela faz parte do sistema digestório, que é onde tem essa válvula, que é a epiglote, que não vai deixar que a parte sólida entre, né? Então, a faringe ela vai levar o ar até a laringe,
Então, cadê a faringe? Tá aqui, ó. Ela vai levar até a laringe. Veja que a faringe é primeiro, laringe depois. Aí, a laringe, ela é importante porque ela impede, né, a entrada do corpo estranhos, como você já viu, com a ajuda da epiglote. E é onde está localizada as cordas vocais. Então, ajuda na nossa fala, a laringe. Aí aqui a gente já vai entrar na traqueia. A traqueia é esse tubo que tem de 15 a 20 anéis de cartilagem, né? Que leva o ar até os brônquios. Então, ele vai levar o ar até os brônquios. É importante essa estrutura que não permite que ele feche, né? Esses anéis cartilaginosos. Aí a gente tem os pulmões, os 2 pulmões, que vai regular o nível de dióxido de carbono. Aí a gente vai ter a carina, que é essa estrutura bem aqui no meio, antes dessa bifurcação, que ela vai abrir a traqueia nos 2 lados do pulmão, né? Então, bem aqui no meio tem a carina, que ela vai, quando qualquer coisa entrar, ela vai provocar tosse para você expelir qualquer coisa estranha que entrar. Ela provoca, o nome dessa estrutura é carina. Aí a gente tem os brônquios e bronquíolos. Ó, brônquios, que essas ramificações parecem as raízes de um lado e do outro, né? Cheio de outras raízes que são os bronquíolos. Então, tem as primeiras raízes que vão para um lado e outro, depois cheio de outras raízes menores, que são os bronquíolos. E no final deles, dos bronquíolos, a gente vai ter os alvéolos pulmonares. Os alvéolos, que são essas bolinhas aqui no final dos bronquíolos, né? Que os alvéolos, eles são muito importantes porque é onde ocorre a troca gasosa, certo? O ar, o carbono, o oxigênio, né? E o carbono, onde eles são trocados, que a gente respira o gás oxigênio e libera o gás carbônico. Então, vai acontecer essa troca nos alvéolos pulmonares. Ok? Então, relembra essa estrutura na sequência. Então, vocês têm o nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Onde acontece a hematose é nos alvéolos pulmonares. E o diafragma, que a gente viu lá, ó, que ele vai se contrair na inspiração e vai relaxar na expiração, é esse músculo que fica logo aqui abaixo, ó, bem abaixo que está o coração e aqui logo abaixo, certo? E aqui a gente tem a hematose, né? O ar vem rico, aqui tá mostrando assim um capilar, né? Que a gente tem veias, artérias e capilares, né? Os capilares são menores que as veias. Então, aqui tá um cortado. Então, aqui são as hemácias carregando o oxigênio, a parte sólida do sangue carregando o oxigênio. Quando a gente inspira, então vem o ar rico em oxigênio e o carbono que estava aqui ele vai se difundir para os alvéolos e sair. Então, essa troca é chamada de hematose, ok? E aqui vamos relembrar. Então, primeiro a gente tem a cavidade nasal. Depois da cavidade nasal, a gente vai ter aqui, ó, primeiro a faringe, depois a laringe. Esse tubo cheio de anéis é a traqueia, né? Aí depois da traqueia a gente vai ter os brônquios e os bronquíolos, que são essas ramificações. Na pontinha dele a gente tem os alvéolos pulmonares e esse músculo aqui, o nome dele é diafragma, ok? Então revejam, olhem no livro para fazer as atividades. Até a próxima. Até a próxima aula, ok? A gente ainda perguntou para vocês sobre pressão atmosférica e respiração, né? O que é que tem a ver? Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Então, com isso, menor é a quantidade de moléculas de oxigênio. Então, o que é que vai acontecer? Quando a pessoa vai subir na montanha, quanto mais alto você vai tendo dificuldade para essas moléculas de oxigênio ir entrando, né? O ar vai ficando mais difícil de penetrar e você pode sentir sintomas, causar grande impacto no seu corpo, você pode até desmaiar, ok? Então, até a próxima aula.